Luís Montenegro, Nuno Melo, ia dizer meus amigos, mas é perigoso, portanto fico por aqui. Caras amigas e caros amigos, pediram-me que falasse sobre soberania, provavelmente pelas funções que desempenhei. Mas quando me fizeram o convite, lembrei-me de uma máxima que queria partilhar convosco. Não devemos governar para o país que temos, devemos governar para o país que queremos ter. Discutimos os temas dos telejornais, os casos do dia, a manchete da semana. Discutimos os casos, os jogos e as medidas sem pensar nos resultados ou nas consequências. Todos discutem este ou aquele nome, este ou aquele número. Todos falam da política para a política como se fosse um jogo, como se fossem claques. Abrimos os jornais, ouvimos as rádios, vemos as televisões e o país gastou mais tempo a discutir o género nas casas de banho que o orçamento do Ministério da Defesa. E estamos num mundo em guerra, imaginem se não estivéssemos. O país gastou mais tempo a discutir uma possível, eventual e hipotética renacionalização do CTT do que o tempo médio dos processos judiciais num tribunal, do que as avaliações das carreiras dos magistrados no Ministério Público, ou como disse o Pedro Stresch, do que o acesso à justiça. Vivemos num país onde mais depressa um ministro assina um cheque para as despesas de uma companhia aérea do que para pagar o suplemento de risco dos polícias. E mostra o cheque sorridente, diz que a TAP era necessária e que é um caso de sucesso. Quando pediram para falar de soberania, lembrei-me, conhecemos melhor as propostas do Bloco de Esquerda sobre as minas do que os nomes de alguns ministros. Diz quase tudo. Andamos tão entretidos com a política pela política que poucos notam que não se faz política de todo. Que ninguém quer fazer política. Os detentores dos cargos públicos já não são decisores, são medidores. Apresentam medidas, falam de medidas, anunciam medidas, escondidos atrás de formulários e formalidades, em que o ministro, que não era idóneo para a defesa, até serve para Ministro dos Negócios Estrangeiros. Onde o Ministro, que tutela a prevenção rodoviária, tem um acidente de viação com vítimas mortais por excesso de velocidade. Onde os juízes discutem greves e onde um primeiro-ministro acha tudo isto normal. Temos ministros que se justificam com formalidades, formulários e buracos nas redes de uma infraestrutura militar, como aconteceu em Tancos. E um país onde encontramos mais polícias nos supermercados em serviço gratificado do que nos bairros difíceis das nossas cidades. E para tudo isto há sempre uma explicação razoável e formal.
porque os ministros estão mais formais que nunca, até na linguagem. Reparem, como há 8 anos que não ouvimos um ministro na televisão sem pensar na formulação exata da frase a dizer, nas palavras exatas que estão a usar. Não conseguimos ouvir um ministro sem pensar naquilo que não nos estão a dizer, porque há 8 anos que é assim. O mais importante do que aquilo que estão a dizer é tudo aquilo que não querem dizer. Os ministros já não são políticos, nem querem ser estes. São funcionários da política. Ao invés de procuradores dos cidadãos, função de um governante, temos mandatários dos serviços, das corporações ou dos pequenos interesses. Quando um cidadão se queixa da morosidade da justiça, o problema não é das políticas, é dos outros processos, dos cidadãos que entupiram os tribunais. Quando um cidadão se queixa das horas de espera nas urgências, o problema não é das políticas de saúde, é dos cidadãos que chegam com falsas urgências. Este governo merecia um povo melhor que o nosso. Os ministros, que deviam ser os primeiros a exigir responsabilidades e responsabilidade do Estado, tornaram-se porta-vozes da administração. São superdiretores gerais que servem para explicar que está tudo bem, que o país está ótimo, que as pessoas é que estão a ver mal o problema. Num círculo vicioso que começa exatamente por quem devia dar o exemplo. Quando o ministro se responsabiliza, o secretário de Estado também o vai fazer. Quando o diretor-geral se desresponsabiliza, a senhora atrás do balcão também o vai fazer. Quando todos se responsabilizam, podemos mesmo, e de consciência, pedir a 10 milhões de portugueses que façam o contrário? Caras amigas e caros amigos, não há política sem responsabilidade. E passou a ser necessário o Estatuto de Arguido para um ministro ou um secretário de Estado apresentar a demissão. Tudo o resto é aceitável. É este o legado do Partido Socialista na governação. E pior do que o PS, só mesmo o PS, com Pedro Nuno Santos a Primeiro-Ministro e a Mortágua a Ministra das Finanças. É nossa responsabilidade da AD restaurar, pelo exemplo, a dignidade no exercício dos cargos públicos e promover o respeito pelas instituições de soberania. É essa também a nossa responsabilidade. E permitam-me que termine como comecei, mais do que soberania, serviços ou setores, temos que voltar a discutir política. Mais do que causas, temos que voltar a discutir consequências e resultados. Lembrando que estamos aqui hoje, não para as medidas, mas para as políticas. Não desistimos disso mesmo, da política e das políticas, de governar não para o país que temos, de governar sim para o país que queremos ter. Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!